Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mais e vou falar para vocês hoje sobre testes de triagem neonatal. Então, só para a gente poder introduzir o assunto. O que significa triagem? Triagem é do francês triage, que significa seleção ou separação. E qual é o objetivo, então, de fazer uma triagem? É fazer a detecção de um grupo de indivíduos com probabilidade elevada para determinada patologia. Então, assim, o que é diferente de triagem e teste diagnóstico, por exemplo? É que a triagem você tem maior, como é que eu posso dizer, sensibilidade. Então, ela pega um grupo maior de indivíduos, mas é pouco específica. Então, diferente de um teste diagnóstico que tem maior especificidade. Então, ela não é para fazer diagnóstico, mas sim de definir um grupo que tem uma probabilidade mais elevada de ter aquela patologia que você está investigando. E a triagem neonatal, onde é que ela entra aí? Ela é uma ação preventiva para o diagnóstico de doenças assintomáticas no período neonatal. E o que é importante nesse diagnóstico? É que se você fizer um diagnóstico precoce, aliado a uma intervenção precoce, aquele bebê pode ter menor consequências e menor sequelas para a vida toda, né? Então, é por isso que a triagem neonatal é tão importante, porque ela pega o bebê no momento em que ele ainda não tem manifestações, mas já está começando a ter algumas alterações de determinadas doenças que a gente vai falar mais à frente. Então, quais são os tipos de triagem neonatal que são feitas no Brasil? A triagem neonatal sanguínea, que é conhecida como teste do pezinho, teste do reflexo vermelho, que é conhecido como teste do olhinho, teste da oximetria de pulso, que é o teste do coraçãozinho, e emissões otoacústicas evocadas, que é o teste da orelhinha. O teste da linguinha, eu coloquei ele aqui, porque ele acaba às vezes confundindo a gente. Ele não é bem um teste de triagem, é uma forma de avaliar a língua da criança, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas ele não é caracterizado em si como triagem neonatal, apesar de todos os lugares que você às vezes lê na mídia leiga, o teste da linguinha acaba entrando como triagem neonatal. Então, vamos começar pelo teste do pezinho. Então, em 1992, o teste do pezinho foi incorporado ao SUS pela portaria de número 22 de 15 de janeiro de 1992 e se tornou obrigatória para todos os recém-nascidos. E aí, inicialmente, eram avaliados só duas doenças, né? A fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. Em 2001 foi criado o Programa Nacional de Triagem Neonatal e aconteceu, juntamente com essa criação desse programa, a ampliação das triagens. Então, teve a possibilidade de pesquisar mais do que duas doenças pelo teste. E aí, além da realização desse teste de triagem, veio acompanhado também do exame laboratorial confirmatório, né? Ou seja, a investigação daquele resultado alterado, e vindo posteriormente com a confirmação, né? Com o tratamento adequado para cada condição diagnosticada e o acompanhamento dessas crianças, que querendo ou não, as doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho, elas exigem acompanhamento contínuo pelo resto da vida. Então, o que compreende esse teste do pezinho? Eles são um conjunto de testes, né? Qualitativos, semi-qualitativos e quantitativos. É feita a coleta no papel filtro, que é esse que vocês podem ver aqui na imagem, que tem o pezinho da criança, né? Então, a primeira amostra, que é essa que é coletada na maternidade, é feita com o papel filtro, que faz um furo no calcanhar da criança e coleta sangue, preenchendo esses círculos que estão vazios no papel. Se necessário fazer uma segunda coleta, que às vezes acontece do primeiro vir com algum tipo de alteração ou suspeita, ou às vezes a criança foi submetida a uma transfusão sanguínea, por exemplo, logo no período neonatal, que acaba atrapalhando o exame, né? Então, é coletada uma segunda amostra, mas nesse caso de sangue mesmo. E aí faz-se testes quantitativos, que seria uma forma de confirmação diagnóstica. Então, o que pode alterar a precisão desse exame? A qualidade da amostra coletada, que assim, parece ser simples, mas não é tão simples. Então, o pé do bebê tem que estar aquecido, a perfuração tem que ser feita numa profundidade adequada para que haja uma quantidade boa de sangue para preencher esses círculos vazios de uma forma adequada. Então, tem que ser uma gota boa para preencher todo esse círculo. Não pode ser várias gotas. Você não pode ordenhar o pé do bebê, senão às vezes o sangue que sai coagulado.
ou sai hemolizado, de forma que altera o resultado. Então, resumo, não pode ter dó de furar o pé do bebê, né? A idade ideal para coleta é entre o terceiro e o quinto dia de vida. A gente vai falar mais na frente um pouquinho por quê desses dias assim específicos. Depende também da idade gestacional do bebê ao nascimento, né? Porque tem algumas condições que já tem alterações comuns da idade. E às vezes, se faz o teste do pezinho, essas alterações podem ser falsos positivos. Como, por exemplo, um prematuro, que muitas vezes tem alteração do hormônio tireoidiano naturalmente. Então, parece que ele tem hipotireoidismo, mas na verdade não. Então, por isso, ele tem que ser repetido no segundo momento, caso seja feito muito precoce. Ou, às vezes, é um bebê que nasceu muito grave e essas primeiras 48 horas, 3 dias de vida, ele está em jejum, né? Que às vezes acontece. Então, aí perde a sensibilidade para fenilcetonúria, que para ela ter a manifestação, vamos dizer assim, laboratorial, né? O bebê tem que ter tido contato com proteínas do leite. Então, se ele está em dieta zero, ele não teve contato, né? Então, são muitos fatores que podem trazer interferência no teste do pezinho e a gente sempre tem que estar atento. E aí entra também o tipo de alimentação do bebê, se ele está recebendo fórmula ou leite materno, ou nutrição parenteral, né? Ou só suporte de hidratação venosa, né? De eletrólitos e glicose, como já tinha explicado. Se ele fez a transfusão ou não, porque querendo ou não tem um sangue de uma outra pessoa ali junto com o dele, pode alterar. O uso de alguns medicamentos, que acaba que interferem um pouco na hemostasia, né? Na homeostasia, quer dizer, né? Que é nesse equilíbrio entre hormônios, entre fatores, enzimas. Então, querendo ou não, pode dar falsos positivos também. E algumas doenças coexistentes que possam ter interferência também. Então, aqui eu trouxe o desenho de um pezinho só para a gente poder ver. Aqui, nessa zona achurada dos dois lados, que é o local correto de perfuração. Notem que aqui no desenho que eu trouxe, o furo está bem no meio do pezinho do bebê. E esse local não é o adequado, porque bem aqui a gente tem o calcânio, né? E o tendão de Aquiles também ele insere aqui. Então, se você perfurar, você corre o risco de lesar essas estruturas, porque o pé do bebê tem muito pouco tecido subcutâneo, né? Enfim. Então, adequadamente, você tem que fazer o furo nas regiões achuradas, nas laterais do calcanhar. Então, o teste do pezinho, ele não foi simplesmente implantado assim de uma vez, ele foi implantado em fases. É claro, porque os laboratórios que fazem essa análise do teste do pezinho precisaram ir se adequando, né? Não só por estrutura, mas também na questão de custos. Então, o Ministério da Saúde estabeleceu essas fases para implantação nos estados. A fase 1 faz o diagnóstico daquelas doenças que a gente já comentou, né? Fenilcetonúria e hipotireoidismo. A fase 2 já entra hemoglobinopatias, quase um trava-língua, né? A fase 3, fibrose cística. E a fase 4, biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Tem mais um item aqui que não entra em fase, porque é uma coisa muito recente, a gente vai falar mais à frente, que é a inclusão da toxoplasmose congênita também, agora nesse ano de 2020. Então, vamos começar pela primeira doença diagnosticada pelo teste do pezinho, que é a fenilcetonúria. Ela configura um erro inato do metabolismo, tem a frequência no Brasil de 1 para cada 3.664 nascidos vivos, é uma herança autossômica recessiva, ou seja, tem que ter componente do pai e da mãe, né, genético. A mutação no gene codificador da enzima fenilalanina hidroxilase, que é a PAH. E o que essa enzima faz de tão importante? Ela converte a fenilalanina em tirosina. E essa tirosina, ela é substrato para a produção de vários neurotransmissores e catecolaminas, até a melanina. Então, o que acontece então, já que não tem essas etapas? Primeiramente, acaba não tendo a produção adequada de neurotransmissores, de catecolaminas e de melanina, e tem um acúmulo de fenilalanina, porque ela vem da dieta e não é clivada, então ela vai tendo acúmulo. E ela começa a se depositar nos tecidos. Tecidos, assim, diversos, né, do corpo, mas, assim, de maior importância, fígado e sistema nervoso central. E a concentração, e aí é que está o pulo do gato, ela é normal ao nascimento, porque a criança ainda não ingeriu fenilalanina.
que é através do leite, né, que ela é um aminoácido. Então, a criança não ingeriu proteína, ela não tem fenilalanina ao nascimento. Então, a concentração está normal. Por isso que o teste do pezinho tem que ser coletado após pelo menos 48 horas ou 3 dias de vida. E até no máximo no 7º, porque vão ter outras doenças, é claro, que não podem passar muito também. Do prazo, a gente vai falar disso também. Só assim, para a gente poder realmente fixar como é que é a fisiopatologia da fenilcetonúria. Então, tem a diminuição da enzima, aumento da fenilalanina no organismo, redução do metabolismo da tirosina e do triptofano, que é um outro aminoácido que está envolvido, diminuição da entrada de outros aminoácidos para a célula nervosa e diminuição da síntese de neurotransmissores e mielina também. Então, o que isso vai acarretar de manifestações clínicas? Então, vai ter o atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, um comportamento agitado, às vezes até um padrão autista, convulsões, alteração eletroencefalográfica, porque a gente, lembrando ali, atrapalha na produção de mielina, né? Então, querendo ou não, interfere na condução elétrica do impulso nervoso. Tem uma característica também interessante, que é o odor como se fosse urina de rato, que é um achado muito característico da fenilcetonúria. Eczema, que é alteração cutânea. Agressividade, microcefalia e hiperatividade. Não tem uma faces características para o fenilcetonúrico. Mas na literatura sempre traz como uma criança mais branquinha, loira, dos olhos claros, por causa da deficiência da produção da melanina, né? Só que é claro que também uma criança morena, você não pode excluir a fenilcetonúria, porque aí já entra outros componentes, né, que aqui no caso do Brasil, né, a miscigenação é forte, então às vezes tem outras vias de produção da melanina que sobrepõem, né? Só para ilustrar e não esquecer que a criança morena pode ter fenilcetonúria. E a gente pode perceber esse atraso no desenvolvimento psicomotor, mas a longo prazo um pouco, né, claro, porque quanto mais a fenilcetonúria se acumula, mais deletério é o seu efeito. Então, às vezes o bebê, quando não é diagnosticado, né, no período neonatal, ele vai ter um desenvolvimento normal até determinado ponto, que é o período em que acumula fenilalanina e essa fenilalanina começa a lesar os tecidos. Então, isso acontece por volta do 6º ao 8º mês, né, que começa a aparecer essas alterações. E aí, como é que a gente percebe isso? Ele começa a ter dificuldade de adquirir novas habilidades psicomotoras, perde habilidades que já tinha adquirido. Então, assim, não é nem tanto só um atraso, mas é um retardo também. Ele retrocede, né? E aí, o que a gente faz, então, para a gente evitar o acúmulo de fenilalanina nessas crianças que a gente consegue diagnosticar com fenilcetonúria? Então, a gente faz a administração de dietas com restrição de fenilalanina o quanto antes, então até os 10 dias de vida. E aí ela vai ter o resto da vida a uma dieta restrita no sentido da fenilalanina. Então, ele não pode ingerir fenilalanina, porque ela vai se acumulando, né, claro. Então, a gente tem aqui o exemplo de fórmulas sem fenilalanina para que essa criança tenha, querendo ou não, ingestão de leite, né? O hipotireoidismo congênito é uma das causas mais comuns de deficiência intelectual prevenível na infância, né? No caso, o Brasil tem uma incidência de 1 a cada 2.500 nascidos vivos. E tem como fisiopatologia a deficiência congênita de hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4, na maioria das vezes, né? E esses hormônios desempenham um papel muito importante no crescimento, maturação e na organogênese do sistema nervoso central. Mas não só dele, claro, né? De todo o corpo. Esses hormônios tireoidianos, eles têm um papel muito importante de uma maneira geral, né? A gente percebe que são nos ossos, pele também, metabolismo de uma maneira geral, né? Fígado. Então, o acometimento desses hormônios levam a, querendo ou não, manifestações clínicas globais, né? E aí ela tem algumas formas. A transitória, que é quando a criança, ainda no período neonatal, né, intraútero, ela tem contato com antitireoidianos, que no caso é quando a mãe tem, por exemplo, hipertireoidismo e precisa usar medicação para controle, né? E não fez interrupção durante a gestação. Então, além de suprimir a tireoide da mãe, suprime a tireoide do bebê também. E aí, depois que ele nasce e tudo, que vai tendo esse clearance da medicação, a tireoide dele volta a funcionar normal, por isso que é transitória, né?
Tem alteração também pelo aumento ou redução de consumo de iodo pela mãe, que querendo ou não afeta o bebê também, a tireoide do bebê. Ou anticorpos maternos também, se a mãe tem às vezes uma tireoidite autoimune, né, um hipotireoidismo autoimune, esses anticorpos também passam através da placenta e atingem a tireoide do bebê também. E faz a lesão, né? Só que quando o bebê nasce, esse fator lesivo é interrompido e a tireoide volta ao funcionamento normal. Mas tem os permanentes também, que são provenientes de defeito na formação da tireoide. É evidente, né? Claro que se a tireoide é mal formada, ela não vai produzir quantidades adequadas ou não irá produzir hormônios tireoidianos. Desormonogênese, que é a alteração na produção dos hormônios. Então, tem a deficiência de alguns cofatores ali, que no final vai culminar com a produção de hormônios inativos ou não produção de hormônios. E entre outros também, que aí entra também as alterações do TSH, que às vezes a criança tem uma deficiência nos receptores tireoidianos, em que não tem sensibilidade ao TSH, então a tireoide dele é normal, do ponto de vista anatômico, mas não produz hormônio tireoidiano, porque não é estimulado pelo TSH. Ou por defeitos, às vezes, na hipófise da criança também, porque se não produz TSH, não tem um estímulo para a tireoide produzir T3 e T4. Fazendo assim com que a criança tenha hipotireoidismo congênito, além de outras coisas, das comorbidades associadas, né? Então, a maioria das vezes, esse paciente é assintomático ao nascer, porque os hormônios tireoidianos maternos atravessam a placenta e fazem nível sérico na criança também, de maneira que ela tenha um crescimento adequado, intraútero, né? E nasça saudável. E exatamente por essa transferência transplacentária de hormônios, que a coleta tem que ser após 48 horas de vida. Porque aí vai ter o clearance dos hormônios maternos e o consumo, né, claro, e vai poder ser detectado o hipotireoidismo. Então aqui a gente percebe que o comprometimento é grande, né? Então os sintomas tem um início lento e gradual, que é à medida que vai acabando os hormônios maternos, né? E também, se a criança tiver uma produção pequena, às vezes demora um pouquinho mais a aparecer os sintomas. Mas, de uma maneira geral, a gente tem uma icterícia prolongada, icterícia neonatal, né? A criança pode ter uma hérnia umbilical, constipação, a ponto que essa constipação pode levar até um retardo da eliminação de mecônio no período neonatal, hipotonia muscular, distúrbios respiratórios, às vezes com cianose, hipotermia, bradicardia, anemia, sopro cardíaco, mixedema, porque tem uma alteração global, né? Dificuldades na alimentação, comprometimento de ganho de peso e crescimento, retardo na maturação óssea, alargamento das fontanelas, atraso na dentição, pele seca e sem elasticidade, um choro rouco, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental. Então, esse aqui dá para vocês terem noção quão grave é um hipotireoidismo congênito. E qual que é o tratamento? É a levotiroxina, né, que é a reposição do hormônio tireoidiano, em dose única diária, mas a dose é variada conforme o nível de comprometimento e a necessidade da criança. Isso daí é dosado, se estabelece uma dose inicial e vai titulando ali conforme a resposta da criança, né? E aí, a reposição tem que ser feita por toda a vida se a causa não for reversível, né? Então tem um protocolo que faz uma dose inicial quando a criança já tem diagnosticada mais tardiamente, que ela tem um comprometimento importante, faz como se fosse uma dose de ataque de levotiroxina e aí depois faz uma dose, reduz e faz uma dose de manutenção, só para dar uma restabelecida na função da tireoide. E aí nessa foto é interessante porque traz do lado esquerdo um bebê com hipotireoidismo e do lado direito um bebê em tratamento. Então a gente percebe o tamanho do impacto do tratamento nessas crianças, né? A hiperplasia adrenal congênita é a nossa próxima doença, também é de herança autossômica recessiva. A frequência no Brasil é 1 para 7.887. É um defeito enzimático na produção da aldosterona, cortisol ou androgênios. E tem um defeito pode ter, né, o efeito em 5 enzimas diferentes, sendo que 95% das vezes o defeito é na 21-hidroxilase. Mas tem também da 11-beta-hidroxilase, 17-alfa-hidroxilase,
3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase e na proteína reguladora da esteroidogênese aguda. Desculpa. E como é que a gente faz o diagnóstico disso, então? Fazendo a dosagem do metabólito 17-OHP, que querendo ou não, ele vai se acumulando. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a maioria das vezes quando existe alguma alteração enzimática, a gente faz a dosagem do metabólito, né, que está se acumulando. Então, isso costuma ser uma regra geral para toda doença que tem defeito enzimático. Aqui é só para vocês terem noção mais ou menos do quanto o defeito enzimático pode afetar e em que etapas ele pode afetar. Então, aqui, essas siglas aqui são essas letras, né? Na verdade, letras e números. Configura o nome da enzima e aqui as etapas aonde é interrompido. Então, a depender de qual etapa que vai interromper a sequência, que vai ter os sintomas, né? Vamos dizer assim, os tipos de manifestação, tanto a gravidade quanto a forma que ela vai aparecer. Então, através disso, a gente tem a classificação. Então, a gente tem a hiperplasia adrenal congênita clássica e não clássica. Dentro da clássica, a gente tem a perdedora de sal, que é a ausência da aldosterona. Então, por isso que tem a perda de sal, que a aldosterona faz isso, né? Ela retém o sal. Então, o que vem além disso, né? Genitália ambígua, que é o que tá na fotinha aí, que a gente fica na dúvida, se é menino ou menina. E muitas vezes a gente tem que fazer até o cariótipo para saber, porque né, é complicado de distinguir. E tem uma desidratação muito aguda por vômitos, porque tem distúrbio hidroeletrolítico, né? E tem desidratação grave, a criança pode morrer no período ainda neonatal. E se ela consegue ser atendida adequadamente e não tem essa desidratação grave, ela pode ter desnutrição e, querendo ou não, ainda pode ter um risco alto de óbito, de uma forma muito grave. A virilizante simples, as meninas aparecem como genitália ambígua, nos meninos uma genitália normal, mas tem uma virilização excessiva precoce, que é o quê? Que é o crescimento do pênis e dos testículos antes do momento, né, que seria a puberdade. E a não clássica, que é o hiperandrogenismo tardio. Então, às vezes, a criança passa batida nesse período neonatal e não é feito o diagnóstico, vai descobrir só depois, quando ela tiver maior, que ela entrar na puberdade precoce e tiver, às vezes, irregularidade menstrual, quando tiver a puberdade, né? Hirsutismo, acne, ou foi infértil no caso dos meninos, né? A hiperplasia adrenal congênita, a gente tem o que como conduta, então? O soro fisiológico, no caso da perdedora de sal, né? Quando tem desidratação, então a reposição tem que ser agressiva. A hidrocortisona e a fluorocortisona entram como reposição nesse caso, porque ele não tem corticoide endógeno, né? Então, o tratamento é reposição de corticoides. Aí vai depender de qual corticoide que a criança vai precisar receber, a depender do nível da interrupção daquela cadeia que a gente discutiu mais atrás. A deficiência de biotinidase também é um erro inato do metabolismo. Então, só para a gente entender, biotina é a vitamina B7 e ela atua, como a gente pode ver aqui nessa reação no cantinho, no metabolismo dos ácidos graxos, aminoácidos e na gliconeogênese. Então, é uma doença também de autossômica recessiva, como as outras que a gente já tinha discutido. Aparecem em 1 a cada 41 mil recém-nascidos. Essa biotinidase é produzida pelo pâncreas e pela mucosa intestinal, e a função dela é absorver a biotina livre no intestino e fazer também a reciclagem endógena. Então, o que ela faz? A biotina, muitas vezes, ela vem ligada à lisina, né, como a gente pode ver aqui nesse desenho, e a função dela é separar, porque o intestino absorve a biotina livre, certo? E ela também é reutilizada quando ela está na forma livre. Só que se a biotina não está na forma livre, ela não pode ser utilizada. Então, todas as reações em que utiliza a biotina na forma livre é prejudicado. No caso,
que é o metabolismo das proteínas, gorduras e carboidratos. Tem a sua classificação também, que é a deficiência profunda, quando a atividade da enzima é menor do que 10%. Então, é feito o diagnóstico. As manifestações, né, aparecem depois da 7ª semana de vida, porque já vai ter aquele consumo da biotina livre que o organismo teria, né? Então, ela aparece com distúrbios neurológicos, como convulsão, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia, microcefalia, alterações cutâneas, como alopecia, dermatite eczematoide, ceratoconjuntivite, distúrbios auditivos, visuais e de fala, infecções recorrentes, esplenomegalia e coma. A deficiência parcial é quando a enzima ainda atua, né, entre 10% e 30%. Então, às vezes, pode ser que seja até a criança seja até assintomática, ou sintomas muito discretos, que não tem maiores impactos, então passa, às vezes, até despercebido, né? E o tratamento é reposição da biotina por tempo indeterminado. Então, para a vida toda, né? A fibrose cística também é uma doença de herança autossômica recessiva. A sua prevalência é de 1 a cada 10 mil nascimentos no Brasil. Tem o maior predomínio na região sul. Tem várias mutações que podem ocorrer e resultar na fibrose cística, só que a mais comum é a deleção dos 3 pares de base na posição 508, que o nome da mutação que a gente chama é delta 508, que faz a transcrição da proteína transmembrana reguladora do transporte iônico. Mas, melhor dizendo, canal de cloro, né? Mais fácil. E essa proteína, ela fica na membrana apical das células. E ela regula o fluxo de cloro, sódio e água para dentro de todas as células do nosso corpo. E só que o que acontece quando esse canal de cloro está defeituoso, no caso da fibrose cística? Diminui a excreção de cloro para o meio extracelular, ou seja, aumenta a eletronegatividade dentro da célula fica mais negativa, e para ter esse equilíbrio de cargas, a célula retém sódio. E retendo o sódio, tem um aumento da absorção de água por osmose. Então, a célula fica mais turva, vamos dizer assim, mas o principal, as mucosas e secreções ficam ressecadas. E secreção ressecada, quer dizer, secreção espessa. Secreção espessa, obstrução de ductos. Se tem obstrução de ductos, tem reação inflamatória e fibrose secundariamente. Então, vocês conseguem imaginar a gravidade dessa doença. E o que a gente pode ter de manifestações clínicas? Inúmeras. Vai depender do nível de acometimento, porque como é uma doença que pode ser secundária a vários tipos de mutação, tem mutações mais ou menos graves. Então, isso daí vai dar o espectro clínico da doença. Mas a forma clássica é a doença pulmonar recorrente, que tem como ponto-chave as infecções, né? Então, é uma criança que tem exacerbações por pneumonia com muita frequência, né? Além disso, ela pode ter insuficiência pancreática exócrina, porque o pâncreas é uma glândula, né? E ter o prejuízo na liberação do suco pancreático. Então, pode ter diarreia, com esteatorreia, desnutrição, porque não tem uma absorção adequada dos nutrientes por causa da deficiência desse suco pancreático. Tem também uma perda de sal, porque a célula puxa, né, o sal e não libera para o restante do corpo. Tem também síndrome da azospermia obstrutiva, que querendo ou não também é uma secreção, né? E aí o espermatozoide acaba morrendo, né? Porque o líquido, a secreção, né, ali das glândulas seminais ficam muito espessas e não progride, e cria um plug, fibrose, mais ou menos aquele mecanismo que a gente discutiu antes. Esteatorreia a gente já falou, né? Dificuldade de ganho de peso, dor abdominal recorrente, icterícia prolongada também. Essa icterícia pode ser prolongada, remete àquela neonatal. Mas também pode ser que a pessoa desenvolva icterícia também, porque também tem comprometimento hepático. Edema hipoproteinêmico, pela desnutrição, né? Pancreatite recorrente, pela inflamação pancreática causada pela obstrução dos ductos. Cirrose biliar, também pelo mesmo motivo. E retardo no desenvolvimento somático, principalmente por causa da desnutrição secundária. E as mais comuns é o íleo meconial, que esse nome vocês já tinham ouvido antes, né? Lá no hipotireoidismo. Acontece também na fibrose cística. O que vocês podem perceber, só fazendo uma observação.
é que essas doenças, não sei se vocês repararam, muitas delas têm sintomas muito comuns entre elas, e todos muito graves. Por isso que é importante o diagnóstico, né? E por que, então, escolher essas doenças para o teste do pezinho? Já que já são tão raras, né? É porque são doenças que, apesar de raras, se o tratamento é precoce, você consegue reverter a maioria reverter não, né? Prevenir, na verdade, a maioria das sequelas que aquela doença poderia levar. E a pessoa ter uma vida praticamente normal, né? Que seria o objetivo. Então, voltando aqui para a fibrose cística. Pode ter também tosse crônica desde as primeiras semanas de vida, porque tem comprometimento pulmonar, né? É escassa a produção de secreção na via respiratória. É o excesso, na verdade, né? Porque o que acontece? Se aquela secreção é espessa e ela não consegue ter a função, né, de proteção e tudo, e de umidificação, tem um estímulo para o corpo produzir mais. Então, é uma secreção ineficaz e acaba sendo abundante. E tem também a sibilância, né, que é um sinal, né, no exame físico. Secundária a essa alteração pulmonar, emagrecimento, intolerância ao exercício, secundariamente. E no estágio avançado pode levar ao cor pulmonale, que é o aumento da pressão, né, no pulmão, e alterações cardíacas, né, bronquiectasia e até hemorragias pulmonares. As exacerbações, que é a forma com que a gente fala que a fibrose cística perdeu o seu equilíbrio, né, com o tratamento, como é que eu posso dizer para vocês entenderem? A exacerbação é igual a infecção. E infecção de quê? De onde? É onde tem um prejuízo causado pela secreção espessa e ineficaz. Então, sinusite, bronquite, bronquiectasia e pneumonia. As complicações infecciosas a gente já falou um pouquinho, mas os principais agentes são Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa. E muitas vezes essas infecções são por bactérias que já tem no paciente, né, que ele já é colonizado. Porque, assim, no fim das contas, ele vai ter até um comprometimento da imunidade própria. Então, essas bactérias vão fazer parte dele. Então, ele vai ter uma colonização diferente daquela habitual do restante das pessoas. E o porquê, então, que ele se torna uma pessoa colonizada por bactérias que até então seriam patogênicas, né? Pela diminuição da atividade ciliar, a desidratação do muco e o aumento do sal, querendo ou não, prejudica a atuação das defensinas que tem no muco. Então, acaba que tem esse prejuízo na defesa das mucosas. A obstrução dos canalículos biliares pode levar à fibrose biliar também pela inflamação. Dependendo do nível do comprometimento do pâncreas, pode ter fibrose e levar a diabetes, que seria o comprometimento do pâncreas endócrino. Então, para vocês perceberem, o tamanho da gravidade afeta só o pâncreas exócrino, mas acaba tendo uma alteração secundária do pâncreas endócrino, tamanho, a importância da lesão. Pode ter alterações na densitometria óssea também, porque querendo ou não afeta o metabolismo ósseo, e a esterilidade, como a gente já tinha comentado. E como é que é o tratamento dessa patologia? É um tratamento muito complexo, ele tem que ser multidisciplinar, então o ideal é que a criança seja acompanhada pelo pediatra, né, é claro, pelo pneumologista, e pelo gastroenterologista, por fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então ele precisa realmente de uma equipe que esteja ali de apoio mesmo para ele, para a gente atingir alguns objetivos com o tratamento de uma maneira geral, né? Que não adianta ser só medicamentoso, ele tem que ser mais amplo. Por quê? Porque a gente quer prevenir infecção pulmonar, minimizar o declínio dessa função pulmonar, porque querendo ou não, uma lesão constante, né, e crônica pode levar a uma perda da função pulmonar. E a gente também quer com o tratamento que a pessoa tenha uma qualidade de vida e uma vida mais próxima possível do normal, né? E a manutenção do bom estado nutricional também. A sobrevida não é muito grande, mas aqui eu trouxe de 40 anos, que é uma média, vamos dizer assim. E tudo vai depender da forma que essa doença está manifestando, se ela é mais pulmonar, mais digestiva, né? Então vai depender do espectro clínico e da gravidade das complicações, que muitas vezes é o que leva
o portador da fibrose cística a óbito. Pode ser feito uso de medicamentos também, como anti-inflamatórios, corticosteroides, nesse caso utilizado como anti-inflamatório também. Pode ser usado tanto inalatório quanto sistêmico, broncodilatadores, mucolíticos, que é o mais comum, é a alfa-dornase, que é para ajudar na eliminação desse muco espesso e ele não ficar lá obstruindo os alvéolos. Ou pode ser feito também com solução salina. Não pode ser feito tão cronicamente, né? Porque a solução salina, o objetivo dela é hidratar a secreção e ajudar na expectoração, né? A reposição de pancreatina, que é a enzima que acaba que não é produzida adequadamente pelo pâncreas e atrapalha na absorção, principalmente dos lipídios. Antibióticos, que aí vai variar se vai ser necessário oral ou intravenoso. E dependendo da colonização também que a pessoa tiver, ela pode fazer uso da tobromicina inalatória para controlar esse patógeno. Fisioterapia respiratória, que é muito importante, né, no caso do comprometimento pulmonar. E muitas vezes acaba não tendo jeito, né? O pulmão está tão comprometido que já está a criança ou adulto, né? Pode estar até dependente do oxigênio, tendo alterações cardíacas por causa desse comprometimento pulmonar. Então, acaba que a única saída é o transplante pulmonar mesmo, que é muito difícil e tem uma alta mortalidade, mas muitas vezes é a única saída, né? Então, a parte de triagem da fibrose cística, como é que ela é feita? Ela é feita pelo teste do pezinho, né? Claro. A coleta é feita pelo papel filtro também da mesma forma. E ela quantifica o tripsinogênio imunorreativo, melhor conhecido como IRT. E aí faz em 2 dosagens para poder confirmar. A segunda coleta, é o ideal que ela seja feita até 30 dias de vida também, porque senão ele cai depois desse período e fica mais difícil ainda o diagnóstico. Então, se você faz o IRT do teste do pezinho, aquele do papel filtro, veio alterado, aí coleta o sangue, que é essa segunda coleta. Veio alterado também, aí é solicitado o teste do suor, que é o padrão ouro para esse tipo de diagnóstico, e ele faz a dosagem de sódio e cloretos no suor. E aí como é que é feito então esse exame? Faz a estimulação da produção do suor pela pilocarpina, local mesmo, escolhe um local da pele e faz a administração da pilocarpina ali e coleta aquele suor para poder fazer a dosagem. E só que tem um detalhe, se ele vier positivo, ok, fibrose cística, mas se ele vier negativo, não dá para excluir. Então, se você tem uma forte suspeita que aquele paciente possa ter fibrose cística, o ideal é que você faça um teste molecular para poder confirmar. Não é feito imediatamente, né, no lugar do teste do suor, porque ele é um teste muito mais complexo e de mais alto custo, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre hemoglobinopatias. Então, só falar um pouquinho de epidemiologia. 270 milhões de pessoas carregam genes contendo em algum grau, algum tipo de hemoglobinopatia no mundo. Isso é um dado pela OMS. 300 a 500 mil crianças nascidas vivas apresentam anemia falciforme ou talassemia grave. 10 milhões são portadores de alguma hemoglobinopatia no Brasil. 3 mil são homozigotos. E é entre as doenças com maior incidência no mundo. É um grupo bem complexo de formas hereditárias de anemia, que podem ter várias combinações, inclusive, né? E a gravidade vem em níveis variados também, a depender de qual hemoglobinopatia que é, se ela é homo ou se ela é heterozigota, ou se ela é combinada com uma ou outra. Então, assim, é bem complexo, nós vamos definir isso um pouquinho mais à frente. São grupos de doenças com alterações da parte globínica da hemoglobina. Então, a fração M ela é igual em todas as hemoglobinas, só muda a fração globínica. E aí o que acontece com essa alteração? Tem a ausência ou a redução da síntese dessa fração globínica. Acontece na talassemia e na persistência da hemoglobina fetal congênita. Alterações estruturais dessa fração, que acontece na hemoglobinopatia S, C, D e outras também, que não são muito comuns. A mais comum é a E tipo S, que é a substituição do ácido glutâmico pela valina, na posição 6 do segmento A da cadeia beta globina, tá? Então, o que acontece assim?
Parece ser uma coisa simples, né? Só a substituição do aminoácido, o que ela causa? Então, quando essa hemoglobina ela é exposta a baixas quantidades de oxigênio, ela se polimeriza. E aí forma alguns filamentos, que são chamados de polímeros de desoxihemoglobina, que faz com que a hemácia tenha um formato de foice. E aí isso dá o nome da anemia, que é a anemia falciforme, né? Ou seja, que a hemácia, quando ela é exposta a baixas concentrações de oxigênio, ela falciza, né? Se torna em foice. E aí nisso, a gente tem N consequências que eu não vou entrar tanto em detalhes. Mas é um paciente que é mais suscetível a infecções, tem um comprometimento, pode ter pulmonar, hepático e esplênico, importante também, da microcirculação, porque pensa, uma hemácia em formato de foice circulando na microcirculação, né? É bem complicado. Pode ocasionar também até AVC, mesmo em crianças. E como é que é feita a triagem? Também pelo teste do pezinho, claro. E é feita pela cromatografia líquida de alta resolução e focalização isoelétrica. Então, se tiver alterado, tem que repetir nas duas metodologias para poder ter certeza, né? Que aí, no caso aqui, a focalização isoelétrica a gente conhece como eletroforese de hemoglobina. Então aqui está a interpretação só para a gente entender mais ou menos como é que é. E aí vem no resultado, FA, que é o quê? Normal. F quer dizer hemoglobina fetal, que, querendo ou não, recém-nascido tem uma proporção grande, a gente não pode esquecer disso, né? E A é hemoglobina normal. FAS significa o quê? Que tem hemoglobina fetal, que é normal, hemoglobina A, que também é normal, mas tem AS, que é um traço falciforme. E nesse caso, como é só o traço, é um portador assintomático, tem uma vida normal. Só tem que fazer aconselhamento genético, porque se ele tiver filhos com uma pessoa que também tenha o traço, pode ser que os filhos nasçam com anemia falciforme, né? A FAC funciona da mesma forma, só que aí nesse caso seria o traço C. FS é provável anemia falciforme. Por quê? Porque as altas concentrações de hemoglobina fetal atrapalham um pouquinho esse diagnóstico. Então a gente vê que às vezes pode ser que não tenha hemoglobina A, ou que ela esteja ainda em baixa quantidade porque está tendo muita hemoglobina fetal. A FC também entra nessa mesma categoria, né? E só que a criança provavelmente vai ter hemoglobinopatia C, que é um pouquinho diferente da anemia falciforme. Aí começam as combinações, né? FCA, que é a hemoglobinopatia C com beta-talassemia. A SC, que é a hemoglobinopatia SC, né? Do componente da falciforme com AC. E aí assim vai. Então a gente tem outros tipos de anemia também, Bart's, que a gente não vai entrar em detalhes, que elas são mais complicadas, né? E algumas considerações especiais. Como eu tinha dito, né? O recém-nascido normal, ele tem muita hemoglobina fetal. Chega a ser 80%, né? E aí, após os 6 meses de idade, já começa aquele padrão hemoglobínico típico do adulto. De 97% a 99% de hemoglobina A, 1 a 3% de hemoglobina A2 e menos que 1% da fetal. Esse é o padrão normal, né? É claro que nas hemoglobinopatias a gente vai perceber que ou não tem A, ou não tem A2, enfim, a gente não vai detalhar isso daí. A hemoglobina fetal, ela é benéfica no caso, para criança, pelo ponto de vista clínico, né? Porque ela é uma hemoglobina normal, que tem um alto potencial de carreador de oxigênio, em detrimento da hemoglobina S, né? Que ela ela dissocia com muita facilidade do oxigênio, então ela é deficitária no sentido de transporte de oxigênio. E se ela estiver no estado ainda de foice, pior ainda, né? Só que essa hemoglobina F, ela é muito boa clinicamente, só que para diagnóstico ela atrapalha. Como a gente viu, a gente não sabe se a criança realmente tem anemia falciforme ou não. Tanto é que muitas vezes tem que se repetir esse exame posteriormente. Então aqui como é que é feita as orientações de acordo com o resultado, né, desses exames. Se é só traço, aconselhamento genético, acompanhamento pediátrico normal. Traço C também. A doença falciforme faz o aconselhamento genético também, é claro, mas já precisa de um acompanhamento especializado além do pediátrico também,
porque vai ser uma criança que vai precisar ser muito acompanhada de muito perto, inclusive iniciar a profilaxia infecciosa, que todas as crianças que têm anemia falciforme precisam tomar a PENV oral, né, que é a penicilina oral, uma dose de profilaxia de infecções, então ele toma o tempo todo. O tanto que a infecção é uma complicação importante nessa doença, né? E além disso tem outros tipos de tratamento também. Essa criança acaba tomando também hidroxiureia, que é um medicamento importante na elevação da quantidade de hemoglobina fetal, que é, como eu tinha dito, né? Que ela é boa no sentido de levar a uma melhor homeostase dessa difusão de oxigênio. E a hemoglobinopatia C também precisa de um acompanhamento especializado, é claro, com uma menor gravidade com relação à doença falciforme. A alfa-talassemia também tranquilo, quando é portador silencioso, né? Aconselhamento genético e acompanhamento pediátrico. O traço também. E a doença da hemoglobina H também precisa de acompanhamento especializado. E tem outro detalhe importante também no portador de anemia falciforme, né? Ou melhor, no de doença falciforme. Ele precisa de fazer algumas vacinas muito mais do que uma criança normal, por assim dizer. Ele precisa de fazer a vacinação contra o pneumococo e meningococo, porque são aquelas bactérias encapsuladas que quem é responsável por essa defesa é o baço, né? E o baço, nessas crianças, é comprometido, porque pela falcização das hemácias, elas se impactam nos capilares e fazem um infarto esplênico. Então, o baço nessas crianças, no começo, ele é maior, claro, porque ele acaba ficando mais congesto, mas depois eles têm uma autoesplenectomia, que é quando ele vai fibrosando, que ele tá lá. Só que ele tá tão fibrosado que ele não tem função mais. E agora, por último, a toxoplasmose congênita. Ela é bem recente, essa incorporação dela no teste do pezinho. Foi agora em março de 2020. E apesar de ter sido obrigatório, trazer essa parte da obrigatoriedade de incorporação no teste do pezinho, o Ministério da Saúde dá um prazo de 180 dias para adequação, né? Porque, querendo ou não, tem que mudar a logística do laboratório, adquirir equipamentos para poder fazer essa leitura, né? E tudo. A epidemiologia dela. Vou falar assim bem sucintamente, porque a gente precisa saber pouco dela nesse momento. Posteriormente, a gente vai detalhar melhor. É uma doença infecciosa, que é resultante da transferência transplacentária do Toxoplasma gondii para o concepto, por causa da infecção materna, né? A prevalência é de 64,9% a 91,6% dessa infecção na população geral, para vocês perceberem a importância e o porquê que esse teste foi incluído no teste do pezinho. As mulheres em idade fértil, IgG positivas, ou seja, tiveram toxoplasmose em algum momento da vida, estão entre 50% e 80%. Agora imagina se alguma delas teve essa infecção durante a gestação. Tanto que esse dado é importante. E as mulheres em idade fértil que são suscetíveis, ou seja, nunca tiveram, está entre 20% e 50%. Então, para vocês verem a importância da detecção dessa doença. O ideal seria a prevenção, né? Mas como a gente sabe, muitas vezes é difícil nas doenças infecciosas, né? Então, a gente tem que lidar depois, então, com a prevenção secundária. E de 5 a 23 crianças, né, infectadas a cada 10 mil nascidos vivos aqui no Brasil. Parece pouco, mas se a gente for imaginar o impacto que essa doença tem nos recém-nascidos, se torna importante. Então, como é que é feita a triagem? É feito a dosagem dos anticorpos IgM, anti-toxoplasma gondii, no sangue colhido no papel filtro do teste do pezinho. E qual que é o quadro clínico da toxoplasmose? É muito diverso, mas no período neonatal. Intraútero pode levar ao retardo do crescimento, pode ter também, depois que a criança nasce, né? Corioretinite, nistagmo, perda auditiva, encefalite, convulsão, perímetro cefálico anormal, que pode ser micro ou macrocefalia, ou até hidrocefalia, paralisia, espasticidade, calcificações intracranianas, deficiência psicomotora ou intelectual, hipotonia muscular.
Trombocitopenia, que é no caso a queda das plaquetas, né? E posteriormente pode ter até sangramento, icterícia, petequia, erupções cutâneas, calcificações hepáticas, hepatosplenomegalia, que é aumento do fígado e do baço, ascite, pericardite, pneumonite, diarreia e hipotermia. Inclusive pode ser fatal. Muitas vezes o bebê nasce com um quadro agudo tão intenso que ele pode ir a óbito também. No período pós-natal, aí pode levar a retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência visual, que é a característica mais comum, né? Pode chegar ao ponto até de cegueira, e auditiva também, que pode levar à surdez, anormalidades neurológicas, e, querendo ou não, afeta significativamente a qualidade de vida dessas crianças e dessa família também, né? E aí, como é que é feito o tratamento dessa criança depois que ela nasce? É feito com a sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, e se tiver alguma lesão oftalmológica, usa o corticoide também. E isso daí é feito durante um ano, né? O primeiro ano da criança, com acompanhamento frequente. Então, vocês verem que é uma doença importante. E aí tem o teste do pezinho ampliado, que aí entraria a galactosemia, a deficiência de G6PD, e a toxoplasmose faz parte desse ampliado. Então, a disponibilidade de cada um desses testes vai depender do estado. No caso, aqui em Goiás, a gente faz o teste do pezinho para fenilcetonúria, hipotireoidismo, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística e a deficiência de biotinidase. Agora eu vou falar sobre um pouquinho o teste da orelhinha. Antes disso, só fazer um panorama sobre a surdez na infância. A surdez ela não é muito alta, ela é de 1 para cada 1.000 crianças, nasce surdo, e 2 para cada 1.000 se tornarão surdas durante a infância. Recomenda-se então que seja feito, né, esse rastreamento voltadas para as crianças, principalmente as que são do grupo de risco para a surdez. E aqui a gente tem, só não ficou tão bom a tabela, mas só para a gente poder entender um pouquinho do que são os fatores de risco para a surdez. É uma história familiar, a infecção congênita, a toxoplasmose aí, né? E tem algumas outras aí também que podem levar a esse comprometimento auditivo. Algumas anomalias congênitas, principalmente as craniofaciais, né? Tudo que acaba que interfere na condução do som da tuba auditiva, né? E aí entra também prematuros, se usou medicamentos ototóxicos ou não, se teve alteração da bilirrubina, meningite, qualquer coisa que pudesse ser uma causa secundária da surdez, né, ou da alteração auditiva, seja por lesão ou seja por um comprometimento secundário, né? Então, o que é o teste da orelhinha? O teste da orelhinha são as emissões otoacústicas evocadas. E elas fazem o quê? Detecção de alteração auditiva ou de origem coclear. Porque como é que você vai fazer uma audiometria num recém-nascido, né? É bem difícil. Então, você faz a detecção dessas emissões no sistema auditivo pré-neural. Então, para você ver se ele tem alguma surdez de origem coclear, primeiro, né? É um direito do recém-nascido que é garantido pela Lei Federal número 12.303 desde 2010. E a melhor maneira que você tem para garantir uma criança surda ou que tem algum comprometimento auditivo é a oportunidade de ter uma linguagem mais próxima da realidade. Que se você interfere ali quando ela está se desenvolvendo, a chance de você conseguir com que ela seja mais próxima do possível do normal é grande. Então, quando fazer? Então, o ideal é que ele seja feito ali no 2º ou 3º dia de vida, não passando de um mês, né? As emissões otoacústicas. E caso seja necessário mais na frente uma continuidade da investigação, ou às vezes surge uma demanda para uma criança maior, aí é feita a audiometria comportamental, que ela é feita em todas as crianças de risco, depois no acompanhamento também. Então faz no berçário, né, antes da alta, no primeiro ano de vida, de 3 em 3 meses, no segundo ano de vida, de 6 em 6 meses. E as idades mais difíceis de fazer a testagem entre o 2º e 4º mês de vida e após os 8 meses, porque a gente precisa que a criança seja colaborativa, né? O que nessa idade é um pouco complicado. Então, como é que funciona mais ou menos o teste? Então, a gente coloca aqui, ó,
o microfone que emite o som, e aí o som é transmitido do tímpano para a cóclea. E aí a cóclea é estimulada e retorna com a vibração que é captada por esse dispositivo aqui. E aí ele faz a leitura. Que se essa vibração não retorna, é porque tem alguma alteração. Então é feito, muitas vezes até repetido, porque pode ter secreção. O ouvido da criança é muito pequenininho, né? Então qualquer secreção já pode interferir nesse exame. E o resultado é imediato, é um exame completamente indolor. A criança não precisa de nenhuma condição especial, ela só precisa estar dormindo tranquilamente para fazer a realização. E é enviado o protocolo de avaliação em um laudo para o médico solicitante. Aí quem pode fazer? O fonoaudiólogo, ou otorrino, ou outro profissional que seja capacitado. O teste do olhinho. Mais que 50% dos recém-nascidos só tem alteração ocular descoberta quando estão cegos ou quase cegos. Então esse dado é muito importante, principalmente nas condições que a gente pode intervir e reverter, né? E para vocês verem, um dado importante, a cegueira infantil ela é 80% das vezes evitada. Então, a gente, muitas vezes, pode ser evitado por um teste simples, como o teste do olhinho. Que, como vocês podem ver aqui na foto, é feito pelo pediatra ou oftalmologista, né? Que usando o oftalmoscópio, ilumina o olhinho do bebê e você já tem um dado ali, assim que você olha. Se você vê o reflexo vermelho, a chance dessa criança ter algum problema mais grave é muito pequena. Então, dali você já consegue descartar. Outro dado importante, que a cada 1 minuto uma criança fica cega no mundo. Isso é muito sério, né? Nos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, já é obrigatório antes da alta. Aqui em Goiás a gente tem feito, assim, de rotina. Se não faz na maternidade, o bebê vai fazer depois com o oftalmologista e até exames mais aprofundados, como o exame de fundo de olho, né? E ele se tornou obrigatório para os planos de saúde pagar desde 2010. E ele faz a detecção de quê? De qualquer patologia que cause obstrução desse eixo visual. Ou seja, que diminua a transparência das estruturas do olho, né? Seja a córnea cristalina ou o humor vítreo. Então aqui a gente vê, é feito com oftalmoscópio. A distância do olho do bebê tem que estar, e do seu, tem que estar a 30 centímetros mais ou menos. E aí você vê o reflexo vermelho, que tem que ser homogêneo, bilateral e simétrico. Então o que acontece? Você incide a luz branca, e aí ela vai na retina e reflete, porque a cor da retina é vermelha. Então se você viu vermelho, quer dizer que você viu a retina, então todas as estruturas estão transparentes e não teve nenhum problema. Mas se você viu pálido ou esbranquiçado, aí pode ter alguma alteração. Então aqui pra gente exemplificar, o normal, bem vermelhinho. O olho direito duvidoso, vocês percebem que tá vermelho, mas tem uma mancha de cor diferente. Ou o ausente, que é bem nítido, né? Você não vê, mesmo mudando o oftalmoscópio de posição. Então, o que você pode ter de diagnóstico diferencial quando você encontra ele alterado? Você pode fazer um diagnóstico, por exemplo, de catarata congênita, alterações da toxoplasmose, glaucoma congênito, retinoblastoma, que é um câncer que dá no olho, doença de Coates, retinopatia da prematuridade, coloboma, toxocaríase, persistência hiperplástica do vítreo primitivo, hemorragia vítrea, uveites, altas hemitropias e meduloepiteliomas. Então, só voltando aqui. Então, vocês percebem que é muita doença que a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial, né? É claro que, como todo teste de triagem, ele não é 100%. Às vezes, o teste do olhinho pode vir normal e, mesmo assim, tem uma patologia ali que a gente não foi detectada. Mas, de toda maneira, ele consegue captar as que estão mais evidentes ali no período neonatal. O teste do coraçãozinho. Então, 1 em cada 100 crianças nascem com cardiopatia congênita. É um número considerável, né? E por isso que é importante, porque a maioria das cardiopatias congênitas, elas necessitam de tratamento corretivo, é claro, né? Cirúrgico, na maioria das vezes. E pode ter uma alta mortalidade no período perinatal também. Então, se você tem uma intervenção, um diagnóstico precoce, você tem uma intervenção precoce. Quando ele é realizado entre 24 e 48 horas de vida,
Por quê? Porque logo ao nascimento tem aquela mistura de sangue arterial e venoso. Então acaba atrapalhando o diagnóstico e vai vir falso positivo, sendo que foi só uma alteração do período neonatal, né? Perinatal, quer dizer. E aí, depois desse período, a circulação fetal já está estabelecida, já está mais próxima do adulto, então o diagnóstico pode ser feito daí. Esse exame é feito ainda na maternidade com a criança internada e evitam condições como choque, parada cardíaca ou algum agravo neurológico secundário a essas alterações cardíacas. E como é um teste de triagem, o método diagnóstico ideal é ecocardiograma. Então, se você detecta o teste do coraçãozinho alterado, o melhor exame para poder fazer o diagnóstico confirmatório é o ecocardiograma. Então, como é que é feito esse teste? É feito colocando um oxímetro no membro superior direito e obrigatoriamente o direito e em qualquer um dos membros inferiores. Aqui na figura está um oxímetro meio idoso aqui, mas dá para vocês perceberem alguns pontos importantes. Então, aqui é a onda da oximetria, que é chamada de pletismografia, né? Aqui é a saturação e a frequência cardíaca, mas o que a gente quer mesmo é a saturação e a observação dessa onda bem simétrica, que quer dizer que a leitura aqui da saturação é confiável. Se não tiver uma onda desordenada, ou é porque o bebê está mexendo, ou que o membro está mais frio, então você tem que aquecer, né? Então tem alguns fatores externos que podem interferir. Então aqui é só para vocês entenderem como que a gente faz essa leitura, então. Se a saturação for menor do que 95, ou então tiver uma diferença entre 3% entre as medidas do membro superior direito e o membro inferior que você escolher, né, para poder realizar o teste, uma hora depois você vem e repete, porque às vezes pode ter aquelas interferências externas que a gente comentou. Se essa alteração permanecer, aí você precisa fazer o ecocardiograma, que seria o diagnóstico padrão ouro, né, nesse caso. E não dar alta até o esclarecimento desse diagnóstico, porque senão esse bebê pode morrer em casa dependendo da cardiopatia que ele tiver. Agora, se a saturação for maior ou igual a 95 e tiver uma diferença menor do que 3% entre as medidas do membro superior direito e do membro inferior, tranquilo, então segmento normal. Ou se deu alterado no primeiro momento e aí você repetiu e deu normal, também o segmento é neonatal de rotina. Aqui o teste da linguinha eu só trouxe para a gente poder fechar a discussão, apesar dele, novamente, vou lembrar, não fazer parte da triagem neonatal. Ele tem uma aplicação muito controversa, porque a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, não concorda com o teste da linguinha. E na verdade, assim, não é nem tanto com o teste da linguinha, mas sim com que as condutas que são tomadas pelo resultado desse teste. Então, ela preconiza que nem seja feito o teste, sim o exame clínico do pediatra. Por quê? Porque vamos pensar aqui um pouco. A língua tem algumas funções. No caso do bebê, sugar, engolir, mastigar e falar posteriormente, né? Então, a limitação dessa língua pelo frênulo, né, lingual mais curto, que é chamada de anquiloglossia, pode ter o comprometimento de alguma dessas funções, como, por exemplo, a amamentação. Então, é aí que entra as pessoas que advogam a favor do teste da linguinha, porque se tem um comprometimento na amamentação, é indicado, então, fazer o teste da linguinha e a frenotomia, que é nada mais, nada menos do que um pique ali naquele frênulo para permitir uma desenvoltura maior dessa língua, né? Só que a sociedade diz que não tem nenhum estudo que ampara esse procedimento, que seria, querendo ou não, um procedimento invasivo para um bebê, né? E que, apesar de parecer ser simples, pode ter complicações também, né? Então, tem aí esse conflito, sabe? E tem uma lei federal que institui a obrigatoriedade dessa avaliação dos bebês. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tenta ir contra e, como é que eu posso dizer, questionar o Ministério da Saúde, né? Nesse sentido de revogar essa lei que obriga a realização desse teste. Porque muitas vezes também acontece a indicação equivocada da frenotomia. Então, é feito assim de forma não criteriosa, né? Então, aqui as referências. E obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida,
podem entrar em contato comigo, eu estou aberta a tirar dúvidas e eu vou deixar um espaço para vocês tirarem dúvidas ali no portal, tá? Mas qualquer coisa que precisar, estou sempre à disposição, tá? Obrigada.